Bem-vindos a mais um episódio do Pode Surtar. Como vocês já sabem, eu tô aqui mais uma vez com o meu parceiraço, meu companheiro Edu, que é psiquiatra, especialista em neurociência e comportamento e vovô da Cecília. E eu estou aqui com a minha amiga Sharon, publicitária, especialista em neurociência e psicologia e também autora. Do A Vida Depois do Luto, que você encontra comigo e na Amazon. E antes que eu esqueça, neste episódio, curta, compartilhe, nos siga, comente, interaja da forma que for, para a gente levar a palavra da saúde mental mais longe. E o episódio de hoje é um dos meus preferidos. Nem começou, já é um dos meus preferidos. Podemos chamar de episódio Sharon. Pode botar meu nome nesse episódio, gente, porque você já me acompanha há muito tempo aqui, sabem o quanto eu crio coisas na minha cabeça, em especial doenças. Então, falaremos de hipocondria. E para falar de hipocondria, ai, eu fico até... Me dá uma palpitação gostosa falar sobre isso. A gente trouxe um convidado muito especial, que é o Melo. Bem-vindo, Melo. Bem-vindo. Obrigado, Chá. Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. Quando você me ligou, eu falei, vamos falar de hipocondria. E a gente estava falando um pouco sobre isso antes. Eu não sei se eu tenho muito para contribuir, mas eu vivo tanto isso, esse drama, não técnico, mas a vivência que eu tenho do dia a dia, eu acho que vai ajudar. Acho que a gente vai se divertir aqui. Eu preciso fazer uma pergunta. Vocês se encontraram no grupo Hipocondríacos Anônimos? É A gente precisa ver, vamos criar um grupo. Olha a oportunidade. Às vezes a gente sai daqui e abre um. Todo mundo levando seus exames. Imagina que delícia, discutindo casos. Eu faço isso, gente, eu faço. Não façam isso. Eu tava falando pro Fê aqui que eu tenho um grupo de amigas que são loucas que nem eu, que nem nós aqui, inclusive o nome do nosso grupo é o nome do nosso psiquiatra, porque a gente compartilha o mesmo psiquiatra. A gente discute casos médicos, a gente é um grupo multidisciplinar de médicas não formadas, e a gente discute uma o caso da outra, e se o médico não concorda com o diagnóstico e com os exames que a gente quer fazer, a gente vai uma brigar pela outra, fala, você tem que me dar esse exame sim, como assim não vai me dar? Como seu médico não pediu isso? O médico não pediu isso. Eu não vou dar nomes aqui, mas ela sabe quem é. Uma amiga minha falou, vou trocar de pediatra, porque o pediatra do meu filho não deu o exame que eu quero que ele faça. E ela está para trocar de pediatra. Fica de olho, pediatra. A primeira informação que eu vou dar para vocês. Vocês são a razão dos planos de saúde serem tão caros. Eu sei. Eu pago. Mas espera, antes de tudo, Fê, Eu sei. se apresenta pra gente saber um pouquinho mais de você. Olha, eu sou o Fernando Melo, o Nando Melo, Fê, como vocês quiserem me chamar. Eu sou publicitário também, eu sou ex-lutador de jiu-jitsu, eu sou pai do Gael, eu sou companheiro da Raquel, eu já sou avô da Aide, pai da Júlia. Quer dizer, também comecei essa história cedo e, enfim, eu eu venho de uma família, a gente brinca em casa, uma família de sobreviventes. Acho que é aí que nasce essa história da hipocondria. A família com meu pai já passou por 2 cânceres, a minha mãe tem autoimune, o meu irmão operou o coração com 14 anos e tal. Então, essa história vem desse drama de sobrevivência, assim. A turma lá em casa, assim, a família ou falece cedo ou tem uma história bonita para contar. Então, você ainda não sabe onde você se encontra. Então, assim, eu vou com 60, tio com 40, aquele drama, o outro com 90 e tem, nossa, passou por guerras internas, mas esse sou eu, né? Agora, aqui vou aproveitar o meu privilégio de conhecer o Fê antes de você, porque o Fê falou mãe, pai, irmão, mas ele também passou por uma situação super grave. Ele falou de todo mundo e não falou dele. Conta a sua situação. Claro, não, e é super importante. Eu vivo nessa sombra da hipocondria, das doenças familiares e tal, mas até os 40 anos, eu tô com 47, até os 40 anos eu tava blindado, né? Seguro, e eu era A maldição não chegou ali. Então ninguém me atingiu ainda, né? Você não era preocupado com doença? Eu era preocupado. Eu sempre fui preocupado com doença, mas eu nunca tinha tido nada. Até 21. Em 2021, no meio de 2021, em julho de 2021, eu tive um AVC. Um AVC isquêmico, do nada,
né? Realmente do nada. Eu estava no auge da forma física, tinha lutado o Mundial de Jiu-Jitsu, assim, super bem. E do nada ele veio e parece que ele assim, eu sempre te avisei para se cuidar, né? Mas você se E cuidava, aí, você não, era eu um cuidava, atleta. claro, claro, Ah. claro. E aí eu tive um AVC, e foi uma história assim impressionante, porque eu estava na hora certa, no lugar certo, eu tinha uma academia e eu estava treinando em outro lugar, e eu comecei a aula rapidinho, assim, bem no alongamento, eu pum, travei, tinha no meio das pessoas, uma delas falou, é AVC. Travou o Não, quê? Você travou, travei, você não conseguia... eu parei de falar, falo muito no treino, na resenha, falo muito, parei de falar, as pessoas começaram a olhar para mim, eu falei, acho que eu não almocei, não tô legal, acho que eu vou embora. Mas você não conseguia falar? Você Eu percebia não que você não estava conseguia, conseguindo? era uma sensação muito estranha. Eu não conseguia falar, eu dei uma travada, depois eu voltei a falar, eu falava torto, não percebi que estava torto, né? Quem estava comigo que falou, você não tá legal. Eu falei, não, eu vou para casa, eu vou só descansar, que eu acho que eu não almocei, não tô bem. Uma das pessoas falou, não, você tá tendo um AVC. A ambulância tinha no local, eu peguei, em 2 horas eu estava operado. Eu tirei o coágulo da cabeça. Mas foi, assim, aquilo para mim foi um marco, né? Falei assim, agora destravei a maldição. A partir de então... Acabou. Tava preparado até aqui. Atravessei o portal. Atravessei o portal. portal. Cara, tudo vai dar errado agora. E aí começou. Aí acendeu o botão de alerta. Aí acendeu um botão Mas de você alerta. saiu do AVC sem nenhuma Sem sequela. nenhuma sequela. Eu não saí com nenhuma sequela. Na verdade, eu saí com uma coisa que agravou até a hipocondria. Eu saí com uma autoimune. Eu descobri uma autoimune chamada SAF. Tá. Um pouquinho mais perto. Assim, que chama SAF, que é um problema de coagulação. E que ninguém na minha família tem. Quer dizer, trouxe mais um elemento para a família. Você inaugurou assim, essa... Sempre tem uma novidade, né? Trouxe essa novidade. Podia ser uma nova dinâmica de Natal. O que você vai trazer de doença nova essa Eu trouxe um câncer. O que você trouxe? Um infarto. Não, mas já passou. Você trouxe uma nova Eu autoimune. trouxe AVC com autoimune. Quer dizer, você descobriu que você teve o AVC por causa da SAF. Por causa da SAF, exatamente. O que é SAF? Posso perguntar? O que é SAF? Pode, é síndrome do anticorpo fosfolípide. Então, é uma autoimune que mexe com o meu sistema de defesa. Então, aí a gente pode até conversar muito mais depois, mas porque aconteceu logo depois da vacina. Eu tomei a vacina para o Covid e depois de 4 dias eu tive o AVC. Uma outra longa história para um outro capítulo, outra temporada. Sim. Mas o meu sistema imunológico reconhece um fator de coagulação como nocivo. Então eu coagulo mais fácil. E aí isso facilita a formação de trombo. E eu formei um trombo. Parou ali na cabeça. E aí, quando você voltou para casa com a SAF, isso pode acontecer de novo. Então, pode. E aí eu tomo anticoagulante todo dia. E aí começou... Parece que eu ganhei a carteirinha da farmácia, né? Não vou nem fazer merchan. Porque aí eu comecei a tomar remédio para tudo. E não só por causa da SAF. E aí eu tomo anticoagulante todo dia. Eu tomo um remédio preventivo para colesterol, para baixar a minha probabilidade de qualquer infarto também. E aí comecei a falar, não quer saber agora, deixa eu investigar tudo que eu tenho. Nunca, né, eu sempre fui, né, muito preocupado, mas aí aumentou essa vontade de tomar remédio, né? O terror dos planos de saúde. Não, agora eu tenho quase uma salinha do Melo, assim. O Melo tá chegando, o plano de saúde já me recebe e falou... Mas, Melo, deixa eu fazer vamos lá, porque você tá falando de uma coisa real, né? Sim. Você tá falando, tudo bem, de uma formação aí familiar, de uma mensagem de que, olha, doenças existem, mas até então você vivia numa, né, tranquilo, quer dizer, como todo mundo, talvez, como todo mundo que cresce num ambiente desse, talvez um pouco mais preocupado com determinados sintomas e tal, mas você viveu uma situação
muito real. Sim. E, de fato, arriscada. Sim. Né? Você poderia ter ficado Sim. com sequela, você poderia ter morrido. Né? E que bom, né, que você foi socorrido rápido. Teve né, uma intervenção rápida. O que você quer dizer agora, você vive... É como se acionou ali, na hora que você passou esse portal, agora tudo é uma ameaça. Não é só a tua síndrome de coagulação, não é a tua doença autoimune, é qualquer coisa. Por exemplo, se você tem um sintoma, alguma coisa que você começa a sentir, para você já cria uma... Eu acho que sim, acho que o AVC e a SAF, eles potencializaram um medo que eu tinha a vida toda. Então, quando eu era mais novo, eu tinha medo de ter ataque do coração. Então, eu corria demais e eu falava, meu coração, isso não é normal, isso não é normal, vou morrer. Eu morria. Que bom. Aí, fui pra Bahia uma vez e aí voltei cheio de pereba, né? Dormi, achava que tava lindo, tomando banho lá na lagoa, super natural e tal. Descobri que todo mundo fazia xixi, lavava a roupa lá, voltei cheio de pereba, falei, vou morrer, autoimune igual da mamãe e tal. Então eu sempre tive isso. Mas o gatilho do AVC, eu nunca tratei, eu nunca tive essa noia todo dia. Eu tinha picos, né? Tinha picos de ansiedade mesmo, de falar, de pequenas crises de pânico, dependendo. Febre, deu mais de 4 dias, câncer. Suei à noite, câncer. Tô mal. Então, esse gatilho intensificou esse medo que eu tinha de doença grave, né? Porque antes eu sempre vivi Não, mas não era o tempo todo. Hoje é o tempo todo. Começa a ter... Né, já no começo, né, pós-AVC foi pior. Hoje eu já tô mais equilibrado. O AVC foi em 2021, 21, falou, né? Foi 21. Faz 4 anos. 4 anos. A hipocondria é uma vertente da ansiedade? Uma manifestação? Como é que eu posso classificar? Hoje mudou, né? A classificação de... Né? Não se fala mais hipocondria no DSM, né? Que é o manual dos diagnósticos americano. É transtorno de ansiedade de doença. Então, na verdade, assim, é o medo exagerado de ter doença. Sim. Né? E que é um pouco diferente do que a gente chama do transtorno de somatização, que você tem sintomas no transtorno de somatização, por exemplo. É comum a gente ver pessoas terem somatização na pele, por exemplo, ou mesmo... Eu tenho. Você tem... Tenho psoríase, aí desenvolvi psoríase. Mas aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Você tem uma... O sistema imunológico... físicas de questões psicológicas. Mas que são intensificados. Na verdade, assim, os sintomas, eles podem existir, mas eles sempre são intensificados pelo emocional e tal. Então, mas o transtorno, a hipocondria, de fato, é uma doença de ansiedade. Não é aquela coisa de você ficar tentando se antecipar. É aquela... Eu fico criando as hipóteses, os cenários, e esses cenários são sempre catastróficos. Sempre. São sempre... Nunca é simples. O desfecho sempre vai ser o pior. Sempre. E viver aquilo, e aquilo gera ansiedade. Sim. Se sentem ansiosos. Vocês, garotos. Vocês se sentem ansiosos o tempo todo. Vocês se percebem a emoção. Mas é maluco. Eu poderia passar umas 8, 9 horas seguidas contando exemplos. Episódios. Exemplos de pensamentos intrusivos que invadem. Quando eu estava conversando com o Fê a última vez, que aí a gente começou a falar efetivamente sobre isso... Foi o caso mais atual, foi ano passado. Eu já falei em outros episódios, mas como eu não sei qual vai ser a ordem, eu vou dar um brief aqui, rapidinho. Que eu faço colonoscopia e endoscopia todos os anos, porque o meu avô morreu de câncer de estômago e eu tenho uma doença autoimune também no estômago, que é precursora de câncer. Não necessariamente eu terei, mas está associada diretamente. Então, eu faço todos os anos. E ano passado, eu fazia sempre marcadores tumorais, mas alguns X lá, e eu fui numa nutróloga para emagrecer, e ela me deu um outro, diferente, que eu não tinha feito ainda.
E que deu super alterado. Aí tinha algo concreto, Eduardo. Não, aí veio uma confirmação aí, pronto. Aí meu médico me revirou do avesso, e não tinha nada, não tinha. Fiz um monte de... E aí eu falei, os pensamentos intrusivos. Aí eu fiz, sei lá, 5 tomografias, algumas tomografias. Aí uma demorou mais pra sair. Aí eu comecei... Foi aquele dia que a gente tava... Aquilo foi, amigo, aquela outra coisa. Tá. É que é coisa de... E aí eu falei, por que essa tomografia tá demorando mais? E as outras já saíram. Certeza que estão discutindo. Estão falando, a junta médica. A junta médica já tá discutindo. Devia estar a minha sala estava do lado, a sua... Os nossos problemas... Então, e os médicos com aquela cara de falar, puto, o que a gente faz agora? A junta médica. E eu já imaginava não sei. O meu médico me ligando. Eu tinha visões do meu telefone tocando com o nome do meu médico pra ele me dar a notícia que eu ia morrer. E aí eu lembro que ele falou, Sharon, tá tudo bem, você não tem nada. Mas você não acha... Sharon... E eu falei, eu tenho alguma coisa, o marcador deu alto, eu tenho alguma coisa, não tem nada, você não está doente. Aí eu falava de sintomas, que eu tinha lido no Google, os sintomas do câncer, mas eu tenho esses sintomas, você não está doente. Mas vários casos, coitado desse médico, Jacques, te amo. Ele é meu primo, para piorar, que ele ainda tem que me ver fora do anual, ele tem que me ver e me aguentar também. Eu lembro que uma vez... Respondeu umas mensaginhas de WhatsApp. Não, louca. Eu lembro que uma vez você estava viajando, sei lá, numa praia paradisíaca, Maldivas, qualquer coisa desse tipo, lua de mel, assim. E eu fiz os meus exames anuais e eu tinha certeza que eu ia morrer, porque os de sangue deram super alterados. E eu escrevi, nessa época foi dose, eu escrevi cartas de despedida para minha família inteira. Nossa. Eu voltava do trabalho chorando, ia chorando porque eu ia morrer. E aí, ele não me ligava para me responder a mensagem. Ele, pensa, não tinha nem celular lá, né? E eu falei, eu tenho certeza que ele não tá me ligando porque ele quer me contar essa notícia pessoalmente. Ele não quer me contar que eu vou morrer pelo telefone, porque é muito, né, difícil essa notícia, ainda mais meu primo. Então, ele quer... E eu tinha certeza que ele não me respondia porque ele tinha que contar pessoalmente. Isso é a tua mente fazendo as conclusões, né? A tua mente não saía desse ciclo de... A gente tem certeza. E o que eu falei pro Fê, aí beleza, fiz esses anuais, que, aliás, estou próxima de novo, então estou próxima da morte outra vez. E aí comecei a tomar remédio para emagrecer na sequência. E o remédio para emagrecer, ele dá vários efeitos colaterais muito parecidos com sintomas de câncer. Então, náuseas fortíssimas, azia, dor de estômago. Eu tinha muitas coisas por causa do remédio. E emagreci muito, que também é um outro sintoma de cânceres avançados. Pronto, resolvi. Aí eu falei, eu tenho certeza que é. Sharon, você está tomando um remédio para emagrecer, que eu falei, mas eu tenho certeza que foi alguma coisa que distraiu o diagnóstico real. E aí eu emagreci por causa do câncer, tô com isso por causa do câncer, mas o remédio foi uma forma de eu me distrair e não ter o diagnóstico. Engorda de novo, ué. Gente, é uma loucura, Eduardo. É uma loucura. Mas o que é? Vocês tentando prever... O quê? Prever o dia da morte, prever o dia do sofrimento. Qual é o medo que bate? Eu acho que tem o... Engraçado, eu acho que o medo maior não é da doença, é do que... Depois até dessa história da SAF, que eu tive a SAF, aí não posso mais lutar. Eu tenho medo do que a doença vai me tirar. Assim, não é nem o medo da morte mais, sabe? Eu acho que hoje eu até já amadureci nesse sentido, eu acho. Você teve que parar de lutar jiu-jitsu. Parar de lutar jiu-jitsu, tive que parar de outras coisas. E eu acho que o medo maior hoje é de descobrir coisas que vão mexer com a minha vida. Não só a morte. Assim, se tiver um ataque cardíaco, eu vou ter que parar de correr, eu vou ter que parar de... se eu tiver, não sei o que lá, eu vou ter que parar de beber, de parar de fazer meus amigos. Então, a mudança de vida, hoje, para mim, é mais apavorante do que a morte em si. Assim, então, deixa eu fazer uma pergunta mesmo. Pode. Quanto tempo do teu tempo você se ocupa pensando nisso? Sobre doença, sobre essas possibilidades, sobre perder. Quanto tempo? Depende de sintoma, existentes ou não. Mas, assim, tô com dor de cabeça. Começa a contar até 10, faço os testes de AVC. Assim. Acho que não é. Aí fico, né, se eu tiver uma dor de cabeça durante o dia, aquilo continua comigo o dia todo. Eu durmo, vai amenizando, não morri, nada mudou, segue. Palpitação.
Você tem muito? Tenho. Você tem sintomas de ansiedade? Tenho sintomas, tenho. Você trata? Tenho. Você trata? Toma remédio para ansiedade? Tomo. Então, agora tô sem. Consegui... tô tratando mais com terapia. Com yoga, essas coisas. Mas na prática, é isso. Se eu não tiver nenhum sintoma, eu esqueço do problema. O meu gatilho são pequenos sintomas. E isso... Nossa, aí eu crio as hipóteses que nem achava. Peraí, emagreci 250 gramas essa semana, mas eu passei mal no sábado, não foi porque eu tomei uma garrafa de vinho. Aí eu junto as coisas e falo, só pode ser isso, só tem uma hipótese. A gente se diagnostica, muito bom. Você lê exames? Leio. E o chat GPT, então... Agora é pior. É pior que o Google, né? Meu melhor amigo para os exames. Você pode conversar com ele, né? Não, é horrível. Eu tô fazendo agora um tratamento chama medicina integrativa de precisão. E também nessa de, vamos ver agora. Buscar tudo que pode acontecer. Então. E lá vê uns exames que é horrível, porque os exames que não são comuns, então eu já tô super acostumado com os hemogramas, com o CGP, já sabe todos os valores de referência. Pô, ela me pediu umas coisas ali, que eu falei, esses aqui, complicado, eu não consigo dialogar com o chat, assim, porque tem pouca base. Então, eu tenho muito disso, eu tenho de olhar exame, de discutir comigo mesmo, né? Não discutir com os outros, comigo mesmo, não, só que certeza que eu tô assim, eu tenho essa... Aumento a minha temperatura do corpo sempre nesse horário. Eu fico, sabe, essa coisa assim, não. Aí você fica pensando nos detalhes. E aí essa coisa do controle, do vigiar o tempo todo, do monitorar o tempo todo. É assim que você faz também, cara? Eu fiquei agora... Esse monitor. Eu tô fazendo uma sessão de terapia aqui com vocês hoje. Eu tô aqui pensando, né? Você falou do medo não é medo da morte, é medo do que eu vou perder, né? O que de fato é a hipocondria pra gente, né? O que ela significa, qual que é o peso, né? O que significa isso? É porque eu vou morrer? É porque eu vou sofrer? Minha amiga minha perguntou semana passada, você tem medo do que exatamente, né? E eu não sei, varia ou a hipocondria é sempre essa ansiedade ligada ao que eu vou perder, ou em vida, né? O que ela vai me trazer, o que as doenças vão me trazer em vida? É o medo da doença. Eu acho que esse olhar do Mello é interessante, né? Assim, porque de fato ele viveu uma perda, né? Sim. Tá tudo certo, ok, é compreensível. Você precisou deixar de fazer uma coisa que você gostava por causa do teu problema. A minha hipocondria, eu acho, teorizando, né? Você teve um histórico familiar pesadíssimo aí também, né? Sim. Eu também acho que vem da minha família. Meu irmão nasceu com um problema renal super sério, foi internado com 15 dias. Eu tinha 7 para 8 anos e as atenções foram todas para ele. E ele, até os 8 anos, estava sempre a família ficava sempre em alerta porque ele tinha refluxo nos rins. Então, se ele tivesse febre, poderia ser um agravamento da doença renal. Toda vez que o meu irmão... Mas uma criança... Imagina, né? Você que tem filhos. Febre toda hora. Toda hora a gente tinha que ir pro médico. Então, eu tenho lembranças vívidas da sala de espera do médico. De como é que era a cadeira, de como é que era a cara do médico, que ele falava. Eu acho que veio muito disso. De que qualquer coisa poderia ser uma doença a qualquer momento. E você corre pro hospital o tempo todo. Eu nem sei se você tinha 7 anos. Eu não sei nem se isso conscientemente, mas a situação de viver aquilo tudo, né? Era uma situação emocional pesada, né? Assim, quando você via, sei lá, algum familiar teu que morria. 14 o meu irmão, anos. não, essa cena eu tenho claramente que eu estava do lado da minha mãe. E o meu irmão tinha 13, eu tinha 17. Então já era um pouco mais, né, aquela adolescente que sabe tudo. Eu estava lá na minha mãe e o médico vem falar para minha mãe, olha, a gente vai dar uma bateria de antibióticos agora. Ele estava tendo uma sepsemia. E agora o que a gente tem que fazer é rezar, porque ele pode ir a qualquer momento. E eu do lado da minha mãe, assim. Esta cena, com certeza, contribuiu pro... Cara, ela chora, vou virar pro meu pai, ali eu senti, vou perder meu irmão. Mas olha que interessante, quer dizer, a cena em si, né? O contexto, a emoção vivida naquele momento é que era muito ruim. Sim. Né? Isso que você não quer viver de novo. Não quero, exato, não quero. Tem muito... O registro emocional nosso, ele é muito... O registro com conteúdo afetivo, com uma carga afetiva grande, ele é
ele fica ali, ele vai fazendo parte do nosso automático. Será que também não é uma forma da gente achar que tem controle sobre a situação? Se eu conseguir prever um câncer, eu vou conseguir estar mais preparada para isso. É uma ilusão. É uma ilusão, na verdade, sim, né? Sim. E eu acho que isso é que é aquela coisa que eu falo, né? Só que a grande ferramenta evolutiva que a gente tem, que é a mente, a nossa capacidade de criar cenários de futuro, né? E uma máquina do tempo que você ajuda a gente a resolver problema, né? A mente é isso, quer dizer, o que trouxe a gente até aqui, ao mesmo tempo é nosso calcanhar de Aquiles, porque ela muitas vezes ela coloca a gente nesse ciclo de sofrimento e que às vezes não vale a pena. Nenhum. Quer dizer, por que eu vou viver sofrendo quando falou? Eu perguntei para você do quanto isso te incomoda, porque de verdade, você tá falando, não, eu tenho medo de perder alguma coisa, mas ficar sofrendo com essa ansiedade o tempo todo, você já tá perdendo a tua qualidade, né? Sem dúvida nenhuma. Eu lembro, o Nando, muitos anos antes de tudo que ele passou, deu um nódulo no pulmão dele. Ele nunca voltou, até hoje, acho que ele nunca voltou no médico para olhar esse nódulo. Eu falei, como é que alguém consegue? Alguém consegue ter um nódulo? Eu tenho também, Nando. Eu vou trazer o Nando pro episódio. O meu eu não tô nem aí também, tá lá. Toda a tomografia ele aparece. Nada. Mas eu tenho tentado, isso que eu quero perguntar pro Fê, eu tenho tentado lidar, e eu já vou contar um pouco sobre como eu tenho tentado lidar. Você tenta lidar com isso ou já familiarizou e tá tudo bem? Eu familiarizei, não tá tudo bem, mas eu acho que eu tô muito mais calmo com tudo isso, assim. Já foi pior. Assim, eu acho que eu já passei pela crise. Assim, hoje eu convivo muito melhor. É o que eu tava falando. Quando tem alguma coisa que acontece comigo, isso fica pior, né? Fui agora, né? Meu filho teve dengue, aí eu tive os sintomas da dengue, e aí eu fui internado, assim, com todos os sintomas da dengue, como se fosse dengue, mas pra mim não deu. Eu tive 3 resultados negativos de dengue, mas foi dengue. Mas você tava com dengue. E comigo é isso, cara. Por que comigo eu tive esses sintomas de dengue? Falei, não, pronto, não é dengue. Fiz 2 anos de dengue comigo. Aí chegou o meu hemato, que é o cara da equipe, e falou, ó, não, a gente tá investigando aqui. Eu falei, pronto. Isso eu acho que agora é grave. Então fica essa coisa. Eu tô super bem, mas aí acontece qualquer coisa e volto. Já te bota nesse ciclo de novo. Mas eu acho que o que eu faço? Respiração. Respiração pra mim é tudo. Assim, a qualquer hora do dia eu tento controlar a respiração. Foi uma terapeuta que me falou sobre, terapeuta aí, yoga, que falou, respira. Às vezes eu tô assim, o que você tá? Você tá tenso? Eu tô vendo o trabalho, assim, tô vendo, passagem de campanha, assim. Não tô tenso, eu só tô respirando. Você só me Mas o que agora Melo, segredo. O que a respiração faz pra você? Ela me desacelera. Ela te põe no presente. Ela me põe no presente. Quando você tá prestando, você tá olhando a tua respiração, ela te joga de novo no presente. Exato. Ela põe a tua mente, tira a tua mente daquilo que não existe. Ela põe naquilo que é real. O real tá aqui. É o que tá acontecendo agora. E nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando da mente que vai lá para longe, né? Eu acho que você perguntou pro Fê, eu acho que a minha vida, me consome muito da vida, a hipocondria, assim. Por exemplo, agora que eu tô para fazer meus exames, eu já tô há 3 semanas acordando ansiosa todos os dias, fazendo cenários, eu não faço planos. Inclusive, a própria gravação do podcast, eu organizei para ser antes dos resultados, porque se os resultados fossem ruins, isso ia afetar como eu ia lidar com os episódios depois. Eu fiz tudo milimetricamente Na última temporada, a gente teve, é por isso que eu te perguntei, porque na última temporada a gente teve uma conversa lá embaixo, aqui no prédio daqui do estúdio, quando ela tava com o resultado da ressonância, que era alguma coisa. Eu tava com dor na coluna, dor na lombar, e aí deu que eu tava com nódulos no fígado, que não são hemangiomas, que são os nódulos de gordura. Falei, câncer, vou morrer. E no fígado ainda, que é tipo a pior, né, um dos piores, mais difíceis de tratar. E aí o Edu, o médico, falou, não é nada. E eu não fiquei em paz até o médico me responder que de fato não é nada. Mas ela confirmou.
isso foi um ponto que eu aprendi a tentar me ajudar. Eu não leio mais, a não ser os de sangue, mas depois do marcador tumoral fiquei meio traumatizada com isso também, que é de sangue, né? Eu não leio mais exames sozinha em casa. Eu espero ir para o médico para ler com ele, porque ele vai me dar a explicação do que aquilo significa. Mas isso também é... Você não, assim, o fato e o histórico cada vez que vocês têm um resultado ali, o que você faz com essa informação? Nada. Você só fica sofrendo. Só fica sofrendo. Verdade. Eu já falei, eu já contei o paciente que eu atendi. Já falei isso aqui no podcast alguma vez? Eu acho que não, acho que é uma ótima, é bem legal. Uma ótima história para contar. Uma história bem interessante. Um paciente meu já há bastante tempo, tem uns 40 e poucos anos, ansioso e tal, mas, ok, conduzindo e tal. Aí um dia ele chegou para mim e falou, doutor, aí ele marcou uma consulta antes do prazo, que ele normalmente vem bem espaçado e tal. Falei, doutor, eu marquei essa consulta porque descobri uma coisa sobre a minha família, né? Ele descobriu que o avô dele tinha falecido de uma doença neurodegenerativa, que é a coreia de Huntington, que é uma doença que não tem cura, certo? Então, pessoas tinham coreia, sempre tiveram, né? Não é uma incidência assim, mas sempre tiveram e tal. Só que agora, aí ele descobriu, porque o pai dele contou que o avô tinha falecido, coisa que ele não sabia. Sim. E aí ele foi pesquisar e ele descobriu que existe um exame genético para saber se ele tem o risco de ter. Veja, o risco. O exame da potencial. O risco potencial. Não significa que ele vai ter. E a coreia de Huntington é uma doença que afeta normalmente as pessoas depois dos 50 e tantos, 55 anos e tal. E aí ele falou, e aí, doutor, eu quero saber qual é a sua opinião, faço o exame. Eu não, cara, conversei com ele bastante, né, durante a consulta e tal. Eu falei, o que você vai fazer com essa informação? Você sabe que existe já, porque o teu avô tem, talvez você tenha, mas o que você vai fazer com essa informação? Você mesmo, Melo, tá falando aí. Você teve vários... Tem casos de doença na família. Eu tenho... A minha família é toda encacada do ponto de vista cardiovascular. Né? Então, ok, eu sei que eu tenho esse risco. Eu cuido desse lado, daquilo que eu posso cuidar. O que você vai fazer com essa informação? Aí eu dei um exemplo, que eu sempre dou esse exemplo para as pessoas que ficam tentando imaginar o futuro, né? Porque na minha época de criança tinha muito, os desenhos animados sempre tinha aquele personagem que estava passando no meio da rua e caiu um piano na cabeça deles e ele, né, ele se esmagava. Eu falei, cara, a vida, eu sempre digo isso, a vida é viver a vulnerabilidade. E pode ser que você tá tão preocupado aí se vai ter problema ou não, e um piano... De repente você tá andando e um piano cai na tua cabeça. E pronto. E daí você fala, pô, e aí eu fiquei vivendo isso. Bom, aí ele marcou uma consulta. E ele sempre fazia consulta presencial. E de repente marcou uma teleconsulta. Aí, falei, caramba, né? Bom, na época que ele fez a consulta, ele estava desempregado. E, bom, uma semana depois ele conseguiu um emprego e estava indo pro trabalho, foi atravessar na faixa e atropelado por um ônibus. Não, tudo bem, tava só com o pé estropiado e tal. Mas a gente fica preocupado. Isso. De verdade, você imagina se ele tivesse com essa informação, né? Depois ele falou, não vou fazer mesmo o exame e tal. Porque, cara, tudo bem, eu tenho essa informação, essa tentativa de prever o futuro, essa tentativa de controlar algo que é incontrolável. E o que eu faço com isso? E você não tem nada para fazer com aquela informação. Exatamente. De repente não é isso. O exame quer dizer alguma coisa, enquanto eu não for no médico, eu não vou poder fazer, de fato, nada com aquilo. Só vai piorar. E obviamente que eu não estou dizendo aqui que, claro, a gente tem que fazer prevenção. Hoje em dia a medicina traz a gente para isso, né? Tem que fazer prevenção, você tem as seus antecedentes. Eu tenho os meus. A gente é tudo cagada, né? Mas vamos viver tranquilamente
a hora que for pra dar merda, dá merda e pronto, e paciência. E me diz uma coisa, no nosso caso, meu e do Fê, a gente tem, a hipocondria a gente imagina que venha de um lugar emocional, de histórico, etc. Tem pessoas com hipocondria que só vem? Tem. Gente, se você pensar assim, né, o que é a vida, né? A gente recebe uma vida para tomar conta. Nós, qualquer ser vivo, né? Qualquer planta, a gente recebe essa vida para tomar conta. E obviamente que tudo que a gente faz e tudo que está acontecendo aqui agora é para a gente preservar essa vida, na verdade, manter a vida e perpetuar. Essa é a função da vida. Então todas as nossas emoções são para isso, os nossos movimentos servem para isso, né? Agora, algumas pessoas em algum momento exageram e aí quando nós estamos falando de medo, né? A hipocondria ou transtorno de ansiedade. A base de tudo isso é a emoção, é uma emoção básica que é o medo. E é o medo projetado para o futuro. Tem pessoas que, do nada, transformam essa emoção de medo no medo da doença. Outras em outros tipos de medo. Canaliza para doença. Canaliza para isso e pronto. Pelas experiências de vida, talvez você, como você falou, e o Melo falou, eu já tenho essa mensagem desde pequeno, então, tal. Algumas pessoas não, algumas pessoas simplesmente porque tem um sintoma de ansiedade, por exemplo, e tem um pânico, e daí fala, bom, tô com uma doença cardiológica. E aí depois ela pelo registro daquela emoção, até vai no cardiologista, descarta tudo, mas de repente aparece algum outro sintoma que dispara aquela emoção também. Então, tudo é emoção na nossa mente. Agora, fiquei curiosa, na sua família, só você é hipocondríaco? Ou minha mãe. Tua mãe também? Minha mãe também. O meu pai é o oposto, assim, meu pai tem que, né, a gente tem que ficar falando para se cuidar e vai tomar remédio, né, o clássico, né, difícil, assim, vai no médico, toma isso. Minha mãe, eu acho que ela é hipocondríaca, sim, e ela é super preventiva, né, também. Acho que isso eu puxei dela, né, agora, nessa fase, assim, super, super preventiva, assim. Acho que os melhores amigos da minha mãe, acho que são os médicos, assim. O cardiologista é o fulano, a mato é esse aqui. Então, ela é super, né, e acho que ela também vem, né, puxando esse fio, essa raiz, porque ela também o pai dela também morreu cedo de coração, ela tá imune cedo, então ela também teve os gatilhos dela, e hoje ela é super hipocondríaca, do tipo, já aconteceu muita coisa comigo, eu não quero... Mas aí eu acho que um desafio é até onde é uma prevenção saudável. E quando passa o limite, passa a ser uma neura, né? Uma neurose, uma obsessão, que ela por si só já te atrapalha a tua qualidade de vida. Isso tem que pensar. Por isso que tem que ter uma hora que você fala assim, deixa eu apertar o botãozinho aqui, né? Deixa eu, seja o que Deus quiser, sei lá, né? Vamos lá, vou mandar. O preventivo. Caiu o piano na cabeça, caiu. Caiu. Eu ficava brincando que os médicos, eu faço tantos exames que eu ia ter um câncer pelo excesso de radiação que eu tomo dos exames que eu faço para prevenir um câncer. Exato. Porque é tomografia, é mamografia, é 1 milhão de exames, que qualquer coisinha vai. De fato, é um ponto que você também adora um exame. Eu adoro laboratório. Eu adoro um exame, adoro mesmo. Eu adoro, gosto de fazer. Essa coisa do aplicativo, que eu tava falando também no começo, dos pushes, assim, quando eu recebo push, eu falo aquela sensação de tipo, na hora. Tô com medo, mas eu quero ver, vamos lá ver. A gente fica olhando o celular para ver contatinho, ele fica vendo que o laboratório deu um oi para ele. Notificações, assim, é muito interessante, mas eu gosto. Mas eu queria até puxar esse gancho que você falou da minha mãe do medo, é muito associado à doença. Agora caiu uma ficha que eu acho que a minha mãe tem um pouco da hipocondria mesmo, porque o medo dela é de doença e não da morte. Ela é uma... Cara, esse ano, assim, ela foi pro Butão. Pegou um avião que é o avião que mais cai no mundo, é o avião do Butão. É dado real, assim, estatístico.
8 pilotos conseguem pousar naquela pista. Ela não tem medo, ela vai de Jeep pro Tibete, mas ela tem medo da morte, assim. Ela tem, da doença. Não da morte. Da doença, assim. Se a morte acontecer por uma queda de avião, tá tudo bem. Interessante. Eu pego não vai, eu não vou deixar de viver por causa disso, mas a doença com ela é uma coisa também de privar ela de estar, né, de viver. Sim. Não, eu acho que isso é bem interessante. Você deu um contexto bem legal. Nós estamos falando de hipocondria, que é o transtorno de ansiedade de doença. Exato. É diferente do medo da morte. Medo da morte todo mundo, de certa forma, tem, porque a morte é um mistério pra gente, né? Mas é isso. Mas agora vocês me fizeram ver por um outro ângulo muito bom, Fê, isso que você trouxe. É como se fosse medo de avião, medo de aranha, medo de... É um medo de doença. É um medo de doença. É, o medo de doença é uma fobia. Não, uma espécie de uma fobia. Olha, gente! Tá vendo? 20 anos de terapia. Curamos a Sharon. Ela é a cura da hipocondria, ela chegou. Quem dera ela tivesse chegado. Aí você falou das mensagens, eu lembrei de uma coisa. Foi do ano passado, foi essa época do marcador tumoral aí. Eu fiz acho que eu fiz um dos exames de mama e tinha que fazer um outro complementar. Eu acho que eu tinha feito a mamografia e tinha que fazer o ultrassom, alguma coisa desse tipo. E aí eu estava no laboratório para fazer o segundo exame e eu recebi uma mensagem do laboratório falando: tivemos um achado no seu exame. Eu li essa frase e falei, eu desfaleci, eu comecei a formigar. O redator foi mandado embora lá. Eu fiz uma reclamação. Porque provavelmente uma pessoa padrão não se assustaria com isso. Talvez. Então eles não viram nada demais em fazer uma mensagem dessa. Mas eu desfaleci. Meu corpo começou a formigar inteiro. Eu falei, enfermeira, eu acho que eu vou desmaiar. Eu tava plugada com alguma coisa, acho que o contraste que eu ia tomar e tal. E aí eu falei, acabei de receber essa mensagem, mas depois quando você continuava, provavelmente é benigno, mas faça um acompanhamento a cada 6... Era quase um conselho médico, faça a cada 6 meses um acompanhamento. Mas aí eu fui pra médica da ultrassom e falei, doutora, honestamente, vocês não têm ideia de como é que tá a pessoa do outro lado para receber esse tipo de mensagem, então tem que tomar muito cuidado. Mas hoje tudo bem, eu acho que foi uma falha e tal, mas esse é um cuidado hoje que cada vez mais se tem, né? Importante. Mas você vê, qualquer coisa só não gatilhos. Às vezes é qualquer coisa que um sintoma, né? Um ataque cardíaco de ansiedade, Agora, uma coisa, né? Eu queria te fazer uma pergunta, né? Como homem, que você tá com 47. Você já começou a fazer prevenção de próstata? Eu comecei cedo. Não, meu pai teve câncer de próstata. Então, né, de novo, né? E família. É o meu também. Então... Mas eu não vou todo dia no urológico. Eu vou estar a cada 2 anos eu faço. Colonoscopia... E todos os exames possíveis eu faço, não tem jeito. Colonoscopia e endoscopia e colonoscopia eu acho, assim, fantástico, eu gosto, porque é aquela sensaçãozinha de você acordar depois. Renovado. O soninho. Soninho. As pessoas falam muito do preparo, eu falo, gente, não é nada o desconforto de um preparo de colonoscopia perto de um tratamento de câncer. De verdade. Que tem exames desconfortáveis. Vale a pena. Sim. É que eu tenho um preparo pior, porque eu tomo anticoagulante. Então, fazer colonoscopia para quem toma anticoagulante demora 10 dias, meu preparo. Então, tem que deixar de tomar anticoagulante, tem que tomar uma injeção de clexane. É horrível. E eu falei, então é chato, mas tudo. Toque, PSA, tudo, faço tudo. Esse pacote todo... Porque se ele tiver que fazer, por exemplo, uma biópsia, tem aqui pegou aqui um pólipo ali e tirar, ele não pode ficar sangrando, não pode tirar. Então, ou seja, ele falou, eu vou descobrir, eu preciso ter, exatamente, você precisa estar apto a tirar, porque eu sangro fácil. Aula médica. Bom, eu preciso encerrar. Isso, sim. Não gostaria... Podemos trazer o Melo aqui para mais 15 episódios. Vai fazer uma temporada só do Melo. Cara, tem muita história. Para contar. O que eu queria deixar de mensagem final, antes do Melo fazer a mensagem final dele, é como a gente tem tentado lidar, né? A respiração, o Melo falou de respiração. Eu tenho tentado virar a chave em relação a como eu vejo esse momento dos exames. Porque eu sempre vejo como um momento de morte. Eu vou descobrir que eu vou morrer.
E eu tenho tentado olhar como forma... É isso aqui que vai salvar a minha vida. É o preventivo, é a chance que eu tenho de salvar a minha vida, é essa aqui. Sim. Então, se der qualquer coisa nos exames, é a chance que eu tenho de salvar a minha vida. Então, eu tenho tentado mentalmente conversar comigo e virar essa chave de como eu enxergo as doenças, né? E o que eu posso fazer é isso para salvar. Mensagem final, Fê? Olha, eu vou... Já que tá falando de hipocondria, eu acho que a primeira parte da mensagem é ter remédio para tudo. Tem remédio para tudo hoje. Do ponto de vista científico, porque tem tratamento e remédio, tem. Então, assim, tem muita doença grave, mas também tem muito recurso hoje. E a outra coisa, a segunda parte tem a ver com minha mãe, que é né, descobrimos aqui a hipocondríaca raiz. A ponte. Me falou uma vez, num desses momentos de preciso abrir um exame muito importante, e eu, né, todo tremendo de medo, ela falou, que não tem remédio, remediado está. E eu acho que isso é a maior, assim, é a máxima da calma, assim. Existe um medo da morte, existe um medo de... Mas a gente não pode deixar essa sensação dominar a gente, assim. E isso é o que tem me ajudado. Não foi, cara... É difícil falar, difícil acreditar, mas se morrer, morreu. É isso, é o piano. Assim, eu podia ter morrido naquele dia, no AVC, e eu não ia conseguir mudar isso tendo uma vida melhor, comendo melhor. Então, não ia mudar. Então, a calma hoje é, para mim, a maior prática. Assim, todos os dias foi calma. Se tiver doente, a gente vai encarar. E quando você fala prática, é porque você coloca isso para você. A tua mente coloca isso. Ela me coloca assim, tá coçando. Não, calma. Isso aí. Daqui a pouco a gente faz o exame e a gente vê isso. Não desespera, respira, não deu só a respiração. Se acalma, vamos ver, mas assim, acalma. Assim, eu Sim. Não... Bom. E é o que você falou, né? Essa ansiedade acaba tirando muito mais a nossa vida do que... Também é uma doença. Também é ansiedade é uma doença. Também é. E aí, precisa cuidar. Edu? Não, muito bom, boa a tua fala. Perfeito, Melo, você falar. Realmente, nós hoje só podemos fazer um monte de prevenção na medicina porque a medicina evoluiu, né? Nós temos medicamentos para curar doenças, não é muito simples curar, porque a gente cura gripe, né? Cura uma gripe, uma infecção, mas nós temos medicamentos para tratar doenças, né? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então a gente deve se cuidar, obviamente, e sempre todo mundo que tiver a oportunidade, quem quisera, todo mundo tivesse essa oportunidade de fazer todas essas prevenções. Mas a vida é agora, temos que viver e, né, às vezes a gente tem que dar a chance pro acaso e pronto. E tem também que curtir, compartilhar, comentar, interagir. Exatamente. Melo, muito obrigada pela sua participação. Imagina, foi uma delícia. Foi uma delícia. Muito gostoso, muito legal. Engraçado, falar de doença, falar de hipocondria. É muito delicioso. Pô, a gente ama. Demais, né? Pô, demais, bom muito legal. Demais. Muito Até bom. o próximo, Valeu. gente. Beijos. Valeu.